A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 4, culto a Deus. A minha voz ainda não tá boa, irmãos. Tô com um pouco de dificuldade aí para estar gravando a aula, mas vamos lá, né? Em nome de Jesus nós vamos conseguir. Também quero assim agradecer a Giovana, fiquei muito feliz, Giovana, de te conhecer. A gente se conheceu aí na semana passada. Que Deus te abençoe grandemente aí com seus alunos na escola dominical, que seja uma bênção em nome de Jesus. Vamos lá. Então vamos falar um pouco o que significa a palavra culto, né? A palavra culto no dicionário significa homenagem prestada ao que é considerado sagrado ou divino, a maneira através da qual uma divindade é adorada. Então, o culto é uma adoração a alguém. No nosso caso, a adoração é a quem? A Deus, né? Ao nosso Deus. É o ato de glorificarmos a Deus. O nosso Deus é único e verdadeiro e não divide a adoração com nenhum outro Deus e não aceita a imagem. Onde está escrito isso, né? Aqui em Êxodo, capítulo 20, do verso 3 ao 4. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus e nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, não terá outros deuses. Nós temos apenas um Deus, que é o Deus verdadeiro e único. É esse que nós adoramos, aquele que criou todas as coisas. E ele fala, né, nos orienta a não fazermos o que? Imagem de esculturas, que ele não aceita. Temos aqui em Mateus 4,10, então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Aqui é a passagem que Jesus foi tentado por Satanás. E o Senhor Jesus, ele fala bem claro aqui, né? Ao Senhor Deus adorarás e a só Ele servirás. Então, nossa adoração, nosso culto, nosso louvor, toda honra, toda glória seja dada a quem? Ao nosso Deus, o Deus único, verdadeiro, aquele que criou todas as coisas, aquele que te formou. Ele sim é merecedor, que deu o Filho dele por amor de nós. Vamos lá. A verdadeira adoração. Lá em João 4,23 diz assim, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, quer dizer, em espírito, lá de dentro da razão, é tudo, e em verdade, não é de uma maneira falsa. Tem que ter coerência naquilo que nós pensamos e nas nossas ações. E eu coloquei aqui, ó, será que existe adoração falsa? Será que existe? Com certeza existe, mas vamos lá comprovar aqui, né? Isaías capítulo 29, 13, olha só o que o Senhor diz. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinada por homens, quer dizer, só naquela liturgia, só daquela forma conforme o homem coloca. O Senhor fala assim, olha, tá falando comigo, tá me adorando de boca, de lábios, mas o coração tá longe, tá muito longe, a mente tá longe. A verdadeira adoração é aquela que é de dentro para fora. Você sente na tua alma, você tem plena consciência e aí você adora ao Senhor. Então significa assim que tem adoração falsa. E como é que a gente vai saber disso? Não somos nós. Isso deixa para o Senhor é que vai julgar a cada um. A nossa cabe apenas a orar e tomar consciência de nós mesmos. Nós devemos verificar a nossa adoração, o nosso louvor a Deus, como é que está. E não se preocupar com o nosso irmão, com o nosso vizinho, com o nosso familiar. Primeiro a sua. Faça uma alta análise de como você está adorando ao Senhor. Não se preocupe com o outro. O outro, se você achar que eles não está no caminho certo, então ore. Ore por ele, mas não critique, não aponte o dedo, que Deus não se agrada disso. Vamos lá. Alguns acreditam que a adoração é só no momento do louvor, mas na verdade adoramos a Deus quando louvamos com cânticos, oramos, lemos a sua palavra, jejuamos, contribuímos com ofertas e dízimos, e principalmente quando obedecemos os seus ensinamentos. Às vezes o pessoal fala assim na igreja, vamos adorar a Deus agora, e é só o momento do louvor. Mas não, ali é uma forma de você estar adorando a Deus.
de você estar cantando. Ali também é uma adoração. Mas é tudo, no momento que você está lendo a Bíblia, no momento que você está contribuindo, no momento que você está ajudando algum irmão, no momento que você está fazendo alguma coisa na casa do Senhor, você tem que fazer de coração, de corpo, alma, em espírito e em verdade. E isso assim vai ser uma adoração verdadeira. E aí eu coloquei assim, adoração coletiva e individual. Né? Na revista está falando pública ou individual, mas eu gosto mais desse termo de coletivo. Vamos ver aqui. Então, a adoração coletiva é quando estamos reunidos, seja no templo, ou na casa de alguém, ou no parque, a gente está adorando todo mundo junto ali. Né? Todo mundo tá. E é importante essa adoração, é muito importante nós estarmos nesse culto coletivo, nessa adoração coletiva, porque um ajuda o outro e precisamos ter comunhão. E lá em Hebreus 10:25 diz assim: e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutualmente, sobretudo agora que o dia está próximo, quer dizer que a vinda do Senhor está próxima. O que está dizendo aqui em Hebreus? Olha, vamos ficar juntos, reunidos. Sabemos, irmãos, que o mundo está difícil, que as igrejas passam por problemas, passam por algumas dificuldades, mas a igreja verdadeira, lembra quando a gente falou em aulas passadas, tem a igreja local, a igreja universal, a igreja que faz parte do corpo de Cristo, tem que estar unida. Para quê? Para que um ajude o outro. A gente tem escutado falar bastante sobre desigrejados, quer dizer, pessoas que dizem servir ao Senhor, mas que não estão em nenhuma igreja. Né? Não tem comunhão em uma igreja, vai de vez em quando em uma, em outra, fica maior tempo sem ir, mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que o povo dele esteja reunido e um ajudando o outro. E nesse momento aqui da adoração coletiva, é bom, né? Porque um vai ajudando, um dá um glória aqui, outro dá um louvor ali, o outro um aleluia, o outro fala uma palavra, um testemunho, e aí você vai se alimentando. Aquilo, quantas vezes eu estava na igreja, às vezes, preocupada, triste com alguma situação que eu estava passando, e o irmão contava um testemunho, aí vinha um louvor, e ali alegrava a minha alma, né? E você voltava a ter confiança, aumentava a sua fé, isso edifica a gente, né? E outras coisas mais que a gente vai aprendendo. Então é de suma importância esse culto coletivo, essa adoração coletiva. Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho da individual. Individual é quando estamos no particular com Deus. É primordial termos um momento somente nosso com Deus, hein? É preciso isso, em que podemos e devemos falar a verdade. A confiança total a Deus também é uma forma de adoração. Às vezes no coletivo, numa oração, você não pode orar tudo aquilo, né, que você está sentindo, que você está pensando. Pelo menos não em voz alta. Tem pessoas que vão orar lindamente, mais baixinho. Eu, pelo menos, eu já vi, infelizmente, em algumas igrejas, pessoas que às vezes falavam, oravam alto pelo irmão, né, por outra pessoa, por ela própria, e você descobria coisas que são pessoais, que não devem ser divulgadas, por mais que nós estejamos na igreja. Então tem que ter esse momento, e é um momento de entrega, é um momento que você e Deus, você vai estar louvando, né, com o cântico, com a leitura da palavra, com a oração, com uma conversa com o Senhor. Então é preciso esse momento, esse culto, essa adoração, somente você e o Senhor. E quando você está conversando com Deus, você está orando, você está confiando a Ele, né, os seus sentimentos, os seus pensamentos, a sua vontade, a tudo a Ele, isso também é uma demonstração de adoração, porque você confia nele. E eu coloquei aqui, didaticamente, dividimos a adoração em coletiva e individual, mas independente de onde estamos, a responsabilidade do culto sempre será individual. Isso aqui é muito importante, né? Seja lá no culto coletivo, seja no seu individual, seja na igreja, não importa onde você está, o culto é algo individual, é entre você e o Senhor. É lógico, né, que às vezes algumas coisas acontecem no culto que pode te alegrar muito, mas também pode te entristecer, mas o culto é entre você e Deus. Lembra que o culto não é para o pastor, o culto não é para o seu pai, não é para sua mãe, não é para o seu esposo, para sua esposa, não. O culto é a Deus, é você e o Senhor. Às vezes estamos ali juntos na igreja adorando, mas ali é individual. O Senhor está vendo o pensamento de cada um, a adoração de cada um, se está sendo em espírito e em verdade. Então a responsabilidade é nossa. Às vezes a gente confunde um pouquinho, né? Isso é normal para o ser humano. Às vezes você está num culto, às vezes canta um hino e você fala, eu não gosto desse hino. Mas lembre-se, esse hino não é para você. Esse hino é de adoração ao Senhor. A gente só tem que prestar atenção nas letras, tem que prestar atenção em algumas coisas. Mas lembre-se que a adoração é ao Senhor. Vamos lá. A verdadeira adoração ainda, né?
Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então aqui tem algumas coisinhas para a gente ver. Então o culto racional é aquele que temos a plena consciência do que estamos pensando e sentindo, que sentimos, né? E está coerente com aquilo que fazemos e demonstramos. Esse é o culto racional. Por quê? Porque tem gente às vezes que está pensando em outra coisa, está longe o coração, a boca está aqui cantando um louvor ao Senhor, mas a mente e o coração está longe. Não, o culto racional, você tem consciência do que você está fazendo, do que você está adorando, por que você está adorando, quem é o seu Deus, você tem plena consciência e você demonstra isso em suas ações, na reverência, no culto, na forma com que você está louvando, na forma com que você está tratando as pessoas, então há uma coerência. Isso é verdadeiramente a nossa mente e o nosso coração, que a razão professa a Deus como único e verdadeiro, e a nossa ação é buscar uma vida separada do pecado, onde a renúncia do nosso eu e dedicação ao Senhor, dando toda a honra, glória e louvor a Ele, que é ali, sacrifício vivo, é você entregar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. É um sacrifício, você vai, e santo quer dizer, você separa do pecado, ele é puro, então você começa a viver uma vida de santidade, você está entregando a sua vida ao Senhor como sacrifício vivo, e isso é agradável ao Senhor, o Senhor se agrada disso, e Ele tem prazer em te abençoar, e aí você vai dando honras e glórias ao Senhor, porque você entende que Ele é o único e verdadeiro Deus. Então uma coisa sempre está interligada à outra, você não pode pensar, sentir e fazer outra coisa, isso está sem conexão com o nosso Deus, tudo tem que ter coerência. Vamos lá. Ordem no culto. Pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas e outro interpretará o que for dito. Tudo o que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Na sequência desse texto aqui, lá em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 14, tem outras coisas que falam, mas eu quis fechar aqui nessa parte, que cada um tem o seu chamado, e o culto tem um momento de todas as coisas. Tem um momento de você louvar, né, com cânticos, tem um momento de você a leitura da palavra, tem um momento do ensino da palavra, tem a manifestação dos dons espirituais, da interpretação, da profecia, tem tudo isso pode acontecer no culto. E os nossos cultos de hoje, ele tem momento para todas essas coisas. Mas aqui eu quero chamar uma atenção em vocês. Olha, infelizmente eu não sou muito tempo, né, comparada com algumas pessoas convertida. Eu estou aí há 26 anos no Evangelho, mas eu vejo assim cada dia mais uma distração, uma falta de reverência no culto. Irmãos, eu não estou dizendo que eu sou perfeita, que eu não erro, que eu já não cometi algumas falhas, já cometi, mas eu me policio para que eu não faça isso. Então, irmãos, chegou na igreja, é o momento da oração, é o momento da oração. Não é o momento de você aproveitar e sair, não é o momento de você dar uma espiada no celular, não é. E os adolescentes, eles também têm essas vontades de fazer, e quando eles veem os adultos, eles falam, se ele está fazendo, eu também posso. Então a gente tem que orientar cada dia mais os adolescentes, né? E os adolescentes que estão assistindo essa aula, lembre-se que o seu culto é individual com o Senhor, não é de acordo com o que a sua mãe, com o seu pai, com o seu professor escola, não. O Senhor está vendo o seu culto, como você presta o culto a Ele. O culto, como eu disse já, o culto não é ao pastor, não é o pai, não é a mãe, não é nada disso. Ao coordenador, o regente, o culto é a Deus, então a gente tem que estar atento. Existe uma inversão dos valores das coisas. Na hora do louvor, tem gente que está na brincadeira, tá cantando sabe Deus o quê, canta-se qualquer coisa. Não, irmãos, tem que ser uma coisa séria, tem que ter ordem no culto. Às vezes os instrumentos, a pessoa se empolga, eu vejo jovens, eu amo, irmãos, ver jovens, adolescentes cantando, eu amo louvor ali, não sou muito boa de louvar, mas eu amo ver. Só que às vezes a pessoa que tá tocando, ela tá tão empolgada que ela supera, então tem que ter, até isso tem que ter ordem, porque o outro começa a ficar até irritado com o som. Então tem que ser tudo na ordem, tudo certinho, as vozes, os instrumentos, tudo casando. Leitura bíblica, irmãos, tá lendo a Bíblia, o pessoal não abre mais a Bíblia. Eu não sou contra celular, não. Se você tem a Bíblia no celular, abra, leia ali também, presta atenção. Se tem no telão, olha no telão, leia junto, veja o que está sendo dito, preste atenção, preste um culto racional, porque às vezes está lendo e você está lá, vendo, sabe Deus o quê, esperando,
olha a lâmpada, olha o vestido, olha o sapato, dá risada, tira sarro de alguém que está no... Não, irmãos, não é dessa forma. Tem que ter ordem no culto. Ordem. E quando eu falo ordem, não é só o que está fazendo bagunça, não. Às vezes a pessoa está sentada ali, mas ela não está prestando atenção em nada. Em nada. O seu culto tem que ser racional, tem que ter ordem. Testemunho, a pregação da palavra. Não sei o que acontece, irmãos. Na hora da pregação da palavra, parece que tem formiga nos bancos da igreja, né? Que as pessoas começam a levantar e vai beber água, e vai no banheiro, e vai não sei aonde. Irmãos, eu nunca vi pessoas levantarem tanto para ir ao banheiro e beber água. Já tive emergências, esses dias mesmo, eu bebi antes de sair, bebi muita água por conta da minha garganta, e quando eu cheguei na igreja, teve um momento que eu precisava ir ao banheiro. Mas isso é uma raridade, irmãos, é uma raridade. Você vai ao cinema, você sai toda hora do cinema, do filme, para ir ao banheiro, para fazer isso, para fazer aquilo? Não, as pessoas ficam sentadas ali todo o tempo. Tem pessoas que vão no ônibus para trabalhar, fica 2 horas dentro da condução e não tem como ir ao banheiro, não tem como beber a água. Então a mesma coisa, irmãos. No culto, ele é sério, é um culto a Deus, ao Senhor. Você está ali naquele momento para prestar um louvor a Deus. Então a gente tem que estar atento. Então a palavra, o louvor a tudo. E eu coloquei algo aqui, olha. Você assiste o culto ou participa do culto? Porque tem uma grande diferença. Se você vai assistir ao culto, ok. Então você pode fazer qualquer coisa, você só está assistindo. E olha lá que, como eu falei, comparado com o cinema, a pessoa está ali assistindo e nem por isso ela levanta, nada. Ela fica prestando atenção no filme, né? Mas você está assistindo. Agora, o nosso papel como servos de Deus, fiéis ao Senhor, nós temos o quê? Porque participar deste culto. Eu estou falando aqui no culto coletivo, né? É participar, é estar atento ao que está acontecendo, ouvir a voz do Senhor, é dar glória ao Senhor, louvor ao Senhor. Tem crente que não dá um glória, um aleluia. Irmã Renata, eu tenho vergonha de ficar gritando. Ninguém está falando para você levantar a mão e ficar gritando. Mas fale, aleluia, glórias a Deus, na sua alma. Fale da sua maneira, mas fale, dê glórias e louvores ao Senhor. Né? Cada um é de uma forma, mas você precisa demonstrar isso. O Senhor conhece a sua forma, mas essa forma tem que ser verdadeira, em espírito e em verdade. E eu não tenho como julgar a sua adoração, mas o Senhor tem, Ele sabe se é verdadeiro ou não. Então, quando você for para o próximo culto, vai consciente, presta atenção no que você está fazendo, se você realmente está orando, se você realmente está lendo a palavra, você está prestando atenção. Se você tem vezes que termina o culto, que palavra que foi lida mesmo, as pessoas nem lembram mais, né? Que louvor que cantou, o que aquele louvor quer dizer, o que o testemunho do irmão, o que tem, o Senhor sempre está falando conosco, então esteja atento. Eu não estou dizendo, irmãos, que às vezes não é cansativo, às vezes eu vejo um pregador mais devagar, eu sei, irmãos, mas então ore ao Senhor. Nesse momento, entre em intercessão. Senhor, tem misericórdia, abençoa, ajuda você, o pregador, mas não murmure e não fique disperso, tá bom? Preparados para servir. Servir ao Senhor em sua obra de maneira voluntária e sincera e, sobretudo, com amor, é uma forma de adoração a Ele. Deus é tão bondoso que Ele nos capacita para fazer a obra e também nos recompensa por isso. Então, assim, quando você vai fazer algo na casa do Senhor, que você tem uma responsabilidade, faça com amor, faça de vontade própria, sabe? Não por obrigação. E isso também é uma forma de você estar adorando a Deus. O Senhor se alegra quando nós fazemos isso. E o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso. O nosso Deus, Ele é tremendo. Olha a bondade dEle. Porque quem nos capacita a fazer alguma coisa é o Senhor. Se Ele te deu um dom natural, se Ele te deu um dom espiritual, um dom ministerial, qualquer coisa que você tenha, foi o Senhor que te deu, foi Ele que capacitou. Aí você faz a obra dEle, Ele te ajuda a fazer e depois Ele te recompensa, você ainda recebe um galardão. Olha como o nosso Deus é bom. Quem é bom dessa forma? Ninguém. Porque às vezes você dá alguma coisa para alguém e você fica esperando alguma coisa em troca. Pelo menos um obrigado. E o nosso Deus, Ele é maravilhoso. E aqui nós chegamos aqui à nossa conclusão, ó. O nosso Deus é digno de toda honra, louvor e adoração. Por isso devemos seguir o que Jesus disse. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Está lá em Mateus 22:37. Nós temos que amar o Senhor de forma completa. E só assim prestaremos um verdadeiro culto, amando ao Senhor. Quando nós amamos o Senhor verdadeiramente,
é de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento, de todo o nosso coração. Pode ter certeza que você vai conseguir fazer as coisas, vai obedecer a palavra dele, vai obedecer às ordens dele. E não existe melhor forma de adorar a Deus do que obedecendo a ele. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe grandemente.